Olá galerinha, tudo bom? Aqui está falando para vocês é o professor Renato, aqui do curso Império Aprovações, né? A gente vai fazer esse vídeo aqui com a intenção de falar um pouco sobre o edital. Saiu o tão esperado edital da UEMA, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre o edital, falar sobre os principais pontos do edital que foi lançado na última quinta-feira, dia 12, ok? Então vamos lá falar de algumas coisas. Primeiro, o vestibular da UEMA é conhecido como PAS, Programa de Acesso ao Ensino Superior, né? O PAS é o vestibular da Universidade Estadual do Maranhão, né? Juntamente com a UFMA, são as duas maiores instituições públicas do estado do Maranhão, ok? E aí o PAS ele geralmente é realizado no ano para gerar vagas para o próximo ano. Por exemplo, no ano de 2018 é realizado o PAS 2019. Então não se confunda com o PAS 2018. O PAS 2018 foi realizado em 2017 para dar vagas em 2018. O PAS 2019 é realizado em 2018 para dar vagas em 2019. Então não confundam com isso na hora de pesquisar sobre o edital, porque você pode ter algumas coisas diferentes. Beleza. Quantidade de vagas. Nesse ano a UEMA ela aumentou um pouquinho as vagas, né? A gente vai ter nesse ano cerca de quase 5.000 vagas em cursos superiores no estado do Maranhão, divididas nos seus variados polos, né? A gente vai falar depois dos cursos. Beleza, são 4.249 vagas para a UEMA. E aí, como houve uma divisão da UEMA normal para a UEMA Sul, na região Tocantina, né? Nós tivemos mais 645 vagas para a UEMA Sul, na região Tocantina, Imperatriz e Açailândia. Beleza. O período de inscrições. Então, o período de inscrições do vestibular da UEMA ele vai ocorrer do dia 16 de julho, ou seja, hoje, 16 de julho, até o dia 10 de agosto de 2018. Então você tem menos de um mês para realizar a sua inscrição no vestibular da UEMA, né? Não perca esse prazo, porque a UEMA não costuma prorrogar as inscrições. Beleza? Então, período de inscrições de 16 de julho a 10 de agosto de 2018. Beleza. E ela é realizada especificamente no site do PAS, né, que é o www.paz.uema.com.br, né? Nesse endereço você vai poder ter o link da inscrição, né? Solicitar o requerimento de inscrição. Lá vai ter todos os detalhes. Eu já digo para vocês de cara, leiam o edital, né? Não precisa ler todo, porque é um edital com quase 200 páginas, mas você pode ler as principais partes do edital, né? Esse edital está disponível também lá no site do PAS UEMA, que você pode encontrar, né? Basta digitar no Google PAS 2019 que já vai, você já vai entrar no primeiro link, né? Ok. Nessa inscrição vai ser gerado um boleto, e aí vem a parte salgada do vestibular da UEMA, que é a taxa de R$ 85. A isenção da UEMA é um pouco mais complicada do que a do Enem, e ela foi realizada nos meses anteriores. Então já até saiu o resultado da isenção da UEMA, né? E o valor da inscrição do vestibular da UEMA é R$ 85, ok? Beleza. Data das provas. As provas serão realizadas em duas fases. Para quem não conhece o vestibular da UEMA ainda, o vestibular da UEMA é realizado em duas fases. A primeira fase é composta somente de questões objetivas, né, divididas em três áreas. Nós temos a primeira prova sendo realizada no dia 21 de outubro, 21 de 10 de 2018, né, das 13 às 6 horas da tarde. E aí, nesse dia você vai realizar uma prova com basicamente só questões de marcar. Basicamente não, só questões de marcar você vai ter lá. No ano passado foi uma prova um pouco mais elaborada, com muitos textos, então você vai poder ter basicamente isso.
ok? Primeira etapa da UEMA, realizada no dia 21 de outubro de 2018, ok? Lembrando que essa fase é basicamente questões de marcar, e aí nós destacamos 3 áreas que fazem parte dessa fase, que são as áreas de linguagens, e aí vem língua portuguesa, literatura e língua estrangeira, seja ela em inglês ou espanhol. Nós temos também a área de ciências humanas, que inclui história, geografia, filosofia e sociologia, e a terceira área, né, dividida também, é a área de matemática e ciências da natureza, que envolve matemática, biologia, química e física, né? Então, querendo ou não, essas divisões são divididas em 3 blocos de questões, são 20 questões para cada bloco, ok? 20 de linguagens e literatura e língua estrangeira, 20 de ciências humanas, com destaque especificamente para história e geografia, e 20 questões para matemática, física, química e biologia. Então, essas áreas que são enormes, como física, química e biologia e matemática, estão incluídas apenas 20 questões. Então, lembrando que o vestibular da UEMA vai destacar a área de ciências humanas. Então, dependendo da área que você escolher, do curso que você escolher, você vai ter que se dedicar um pouco mais na área específica, que a gente vai falar mais na frente, beleza? Ok, então a data da primeira prova, 21 de outubro de 2018. O gabarito sai no dia 23, ou seja, 48 horas depois da realização da prova do vestibular da UEMA, sai o gabarito da primeira fase. O gabarito definitivo talvez saia com 3 dias depois, ok? E aí, o resultado da primeira fase não teve data descrita no edital ainda, mas provavelmente na terceira semana após a realização da primeira etapa. E aí é colocado para vocês o resultado. Quem passou na primeira etapa está apto a fazer a segunda etapa, que é uma prova discursiva, é uma prova subjetiva com questões de canetão, né? Você vai escolher, dependendo do curso que você escolher, vai ter as áreas lá específicas, né? Por exemplo, direito, história e língua portuguesa serão as específicas, mais a produção textual. Lembrando que no vestibular da UEMA, na primeira fase, você não realiza a redação ou produção textual, assim como eles gostam de chamar. A produção textual somente na segunda fase, somente se você passar para a segunda fase. Lembrando que ainda permaneceu a quantidade de pessoas, 4 vezes o número de vagas. Por exemplo, se o curso tem 30 vagas, passa para a segunda fase 4 vezes esse valor, ou seja, 120 pessoas vão para a segunda fase, beleza? Ok, então a segunda etapa vai ser realizada no dia 25 de novembro de 2018, né? Essa fase novamente é composta nesse ano por 12 questões, 6 de cada área específica, né? São 2 áreas específicas por curso. Então você vai ter para direito 6 questões de língua portuguesa, 6 questões de história, mais a produção textual. Se você escolheu medicina, são 6 questões de biologia e 6 questões de química, mais a produção textual. E se você escolheu áreas da engenharia, física, 6 questões de física, 6 questões de matemática. Se você escolheu arquitetura ou qualquer outro tipo de área, você vai ter as específicas com 6 questões cada uma, mais a produção textual. Isso é básico, beleza? Então a segunda etapa é realizada no dia 25 de novembro de 2018. Lembrando que os componentes curriculares, como eu já havia falado, são divididos em 3 áreas: linguagens e códigos e suas tecnologias, 20 questões; ciências humanas e suas tecnologias, 20 questões; e matemática, ciência da natureza e suas tecnologias, 20 questões. Olha só, o vestibular da UEMA não dá um destaque tão grande no número de questões para matemática e ciência da natureza, que são áreas enormes, né? Se você pegar, se tivesse no vestibular 20 questões só de física, você poderia, 20 questões de física, beleza, mas no vestibular da UEMA são 20 questões para matemática, física, química e biologia juntas,
Ou seja, são poucas questões para essas áreas, beleza? Não deixando essas áreas de lado, lógico, você não pode fazer isso, mas lembre-se que as áreas elas têm um pouquinho menos questões, beleza? Então, no mais é isso. Nós temos também a gente vai fazer outro vídeo sobre a confirmação de inscrição e também sobre os critérios de avaliação, né? Mais na frente, ok? Então, dá um joinha aí, ajuda a gente a divulgar mais essas informações. E qualquer dúvida que você tiver sobre o edital, deixe nos comentários aqui embaixo, que eu vou comentar assim que eu tiver um tempinho, beleza? Valeu, galera, é nóis!